noite. Boa noite. Em Brasília, presidente Jair Bolsonaro confirma que não irá participar da posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. A Polícia Federal e a Marinha investigam se um navio grego foi o responsável pelo vazamento do óleo que atinge as praias do Nordeste. A embarcação teria sido carregada de petróleo na Venezuela e passado pela costa brasileira entre os dias 28 e 29 de julho. Imagens de satélite registraram derramamento de óleo nesse período. Em Salvador, na Bahia, acidente com trens deixa mais de 40 feridos. As composições são antigas e têm mais de 50 anos de fabricação. Operação policial realizada em 12 estados prende 8 pessoas acusadas de pirataria digital e produção ilegal de sites e aplicativos. No Paquistão, milhares de pessoas protestam nas ruas e pedem a renúncia do primeiro-ministro. O país enfrenta uma grave crise econômica. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje que não irá participar da cerimônia de posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. Ao deixar o Palácio da Alvorada durante a manhã, o presidente Jair Bolsonaro avisou que não irá participar da posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, marcada para 10 de dezembro. Bolsonaro já tinha optado por não cumprimentar Fernandes, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice pela vitória nas eleições. Não vou falar, nem devo, não devo. Não vou. Decidido, ok? Durante toda a campanha da Argentina, Jair Bolsonaro apoiou Maurício Macri, que tentava a reeleição, mas garantiu que, mesmo com a derrota, não fará nenhuma retaliação ao país vizinho. Olha a Argentina, a situação complicada que se encontra a Argentina, nossos irmãos aqui no Sul, peço a Deus que dê tudo certo lá. Torci, né, pelo outro candidato, mas já que ganhou, vamos em frente. Não, da minha parte, não tem qualquer retaliação para o governo da Argentina e espero que eles continuem fazendo uma política conosco semelhante que o Macri fez até o momento. Em relação à política interna, o presidente, que acaba de chegar de uma viagem à Ásia e ao Oriente, onde visitou vários países em busca de investimentos, admitiu que o problema do desemprego não tem uma solução a curto prazo. A meta de Bolsonaro é encerrar o mandato em 2022 com menos de 10 milhões de desempregados. Segundo o IBGE, atualmente existem mais de 12 milhões de brasileiros sem emprego. Não é fácil você arranjar emprego para tanta gente de uma hora para outra, até porque muita gente está desempregada, eu lamento muito, não tem qualificação. São pessoas humildes, que basicamente buscam emprego onde? Na construção civil. Por isso até o esforço do governo, apesar de não ter recursos, manter o projeto Minha Casa Minha Vida. Jair Bolsonaro também comentou uma matéria da revista Cruzoé, que fala da possibilidade de Adélio Bispo, autor da facada, que o atingiu durante a campanha eleitoral do ano passado, ter recebido R$500 mil para cometer o crime. A informação teria sido repassada à polícia pelo iraniano Farhad Marvizi, que foi vizinho de cela de Adélio por cerca de um mês. Condenado a mais de 30 anos de prisão, o iraniano já tentou obter vantagens em outras oportunidades, alegando ter informações exclusivas a respeito de outros supostos crimes. Na minha cabeça não sai que foi uma operação orquestrada, porque a oposição sabia que eu estava eleito e só tinha uma maneira de me deter, me matando. E tentaram fazer isso em setembro do ano passado. E acabei me elegendo. Primeiro a minha vida, agradeço a Deus, depois grande parte das pessoas que estão aqui que acreditaram em mim. Antes de dar início à agenda política do dia, Bolsonaro visitou a cidade de Ceilândia, que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Ele participou do aniversário de 10 anos de uma menina que recebeu um transplante de coração. O órgão foi transportado por um avião da Força Aérea Brasileira. O presidente conheceu Alicia Silva durante a cerimônia do Dia do Aviador no mês passado, quando foi convidado para o aniversário da jovem. É lamentável esse estranhamento com o futuro presidente da Argentina. Há importantes interesses comerciais entre Brasil e Argentina
E é sempre desejável uma boa relação entre os dois países, sem interferências mútuas em suas políticas internas. E sobre o atentado contra Bolsonaro, é óbvio que o criminoso pode ter agido a serviço de alguém ou de algum grupo, mas isso precisa ser cabalmente comprovado. Não pode-se ir no disse que me disse. A produção brasileira industrial cresceu 0,3% em setembro em relação a agosto. Segundo o IBGE, 11 dos 26 ramos pesquisados registraram alta no mês. E o resultado positivo foi puxado pela produção de veículos automotores. Em relação a setembro do ano passado, houve alta de 1,1%. Por outro lado, no acumulado do ano, a indústria acumula queda de 1,4%. Mais um sinal positivo de retomada na economia do país. O mercado e o governo já prenunciam, isso com muita certeza, um 220 melhor. Um 2020, né? Desculpe, 2020. Isso aí. A União e a Petrobras assinaram hoje no Rio de Janeiro um acordo que permite a venda de novas áreas do pré-sal no próximo leilão do dia 6 de novembro. Estiveram presentes na cerimônia o ministro da Economia, Paulo Guedes, o de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Décio Ottoni, e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Ele classificou como histórica a assinatura do aditivo ao contrato da cessão onerosa após 4 anos de negociação. Foram vencidos muitos obstáculos. Criou-se um contrato extremamente complexo, uma verdadeira jabuticaba e que dificultou muito a resolução. Mas todos, Petrobras e o governo federal, conseguiram superar tudo isso, repito, tendo um único objetivo em mente, a prosperidade da nação brasileira. O regime de cessão onerosa foi implantado em 2010. O governo deu à Petrobras o direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo em áreas do pré-sal na Bacia de Santos. Mas quando a exploração começou, o triplo desse valor foi encontrado. O termo assinado hoje possibilita a venda desse excedente para outras empresas. Ainda assim, a Petrobras manifestou interesse em arrematar 2 campos de exploração de petróleo que serão leiloados no próximo dia 6. A previsão é que a União arrecade cerca de 106 bilhões de reais com a negociação. Deste valor, 22 bilhões serão repassados para estados e municípios, 49 bilhões para o governo federal. Pouco mais de 34 bilhões serão pagos para a Petrobras como uma espécie de indenização. Esse grande pacto político, que nós chamamos também de pacto federativo, envolve exatamente essa descentralização da execução de políticas públicas de cunho social através de estados e municípios. Então esse óleo não vai subir e ficar com a União. Isso vai ser descentralizado para a execução de políticas públicas de cunho social. Segundo o diretor da ANP, Décio Ottoni, os reflexos das vendas serão vistos nos próximos anos. E nós vamos ver a produção brasileira duplicando a partir de meados da próxima década, se refletindo em geração de emprego, renda e arrecadação. A balança comercial brasileira registrou o pior resultado para outubro em 5 anos. O superávit do mês passado ficou em 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O resultado menor foi causado principalmente pela queda nos preços internacionais de vários produtos, pela crise econômica da Argentina e pela menor demanda por bens manufaturados e básicos, como a soja na China. Uma promotora que investiga os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pediu o afastamento do caso. A saída vem após a repercussão de fotos que mostram Carmen Elisa apoiando a campanha do então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Em publicações nas redes sociais, a promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, Carmen Elisa Bastos de Carvalho, aparece com a camisa de Bolsonaro.
No dia da posse, ela publicou uma imagem da cerimônia e escreveu que se sentia vitoriosa. Em outra foto, Carmen aparece abraçada com o deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL, que quebrou uma placa em homenagem a Marielle. O apoio a Bolsonaro chegou à cúpula do MP, que ontem discutiu o afastamento da promotora da investigação das mortes de Marielle e Anderson. Carmen teria se recusado a deixar o caso, mas hoje voltou atrás. Em nota, a promotora afirma que a liberdade de expressão deve ser respeitada e que em 25 anos de carreira jamais atuou sob influência política ou ideológica. Diz ainda que seu ambiente familiar e de trabalho foram atingidos e que por isso optou por não atuar mais nas investigações. Já o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou em nota que reconhece o zeloso trabalho da promotora e que, diante da repercussão, a Corregedoria instaurou um procedimento de análise das postagens nas redes sociais. Carmen Elisa foi uma das 3 promotoras que participaram na quarta-feira de uma entrevista coletiva no Ministério Público para dar detalhes da investigação, que aponta que os suspeitos, os ex-policiais Elcio Queiroz e Rony Lessa, se encontraram no dia do crime no condomínio onde Bolsonaro mora, na Barra da Tijuca. Rony também tem uma casa no local. Uma planilha de entrada do condomínio mostraria que, ao chegar, Elcio disse que iria para a casa de Bolsonaro. O porteiro que trabalhava na cabine disse em depoimento que um homem, que ele acredita ser Bolsonaro, havia autorizado a entrada. Mas, segundo o MP, as gravações do interfone apontam que o porteiro mentiu e que foi Rony quem permitiu que Elcio entrasse no local. 47 pessoas ficaram feridas no acidente entre 2 trens hoje à tarde em Salvador, na Bahia. As duas composições bateram de frente entre as estações Santa Luzia e Lobato, no subúrbio ferroviário da capital baiana. Os feridos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e por unidades do SAMU. 2 pessoas que tiveram ferimentos mais graves foram levadas para o Hospital Ernesto Simões, em Salvador. A Companhia de Transportes do Estado da Bahia disse por nota que está prestando assistência aos passageiros e funcionários. O governo informou que iniciou a investigação para apurar as possíveis causas do acidente e que os trens devem voltar a circular amanhã. Perder o bebê durante a gravidez é mais comum do que se possa imaginar. Estima-se que cerca de 20% das gestações não cheguem ao fim. E falar sobre o assunto é necessário e ajuda as famílias que passaram por essa perda. Alice tinha apenas uma semana de vida, nasceu prematura e não sobreviveu. Já se passaram 4 anos. Maria Fernanda também é mãe de outros 2 filhos, mas um não substitui o outro. Eu me vi sem chão, eu me vi completamente sem vida. E é uma coisa que você nunca espera. E o pai, nessas horas, sofre calado, porque a sociedade o pressiona a ser forte. Você é cobrado para que você dê um apoio para sua família, para os seus filhos, só que ao mesmo tempo você tem que passar uma imagem de forte, de porto seguro, de alguém que está dando um suporte, mas você também está sofrendo. Fernanda teve uma gestação tranquila até o 9º mês. Num exame de rotina, descobriu uma série de problemas. Após tentativas para reverter o quadro, a bebê morreu. Fernanda só viveu o luto já grávida do 3º filho. Essa dor, ela se transforma, a gente fala que ela não passa, ela se transforma. Você redimensiona a sua vida e aí segue em frente. Pode ser um momento traumatizante que sempre será lembrado. Quem passa por essa experiência não perde só o bebê, mas também sonhos e expectativas criadas durante meses ou até mesmo antes da concepção. É uma dor silenciosa que precisa ser compartilhada. Por isso, as Fernandas criaram o grupo Céu Estrelado, para dividir histórias. Dr. Ricardo Luba trabalha com reprodução humana. Acompanha de perto pacientes que perdem seus filhos antes de nascer ou depois do primeiro choro. Esse luto que eles vivem é extremamente difícil e ele leva um tempo. Então, muitas vezes perguntam para a gente, quanto tempo depois de uma perda a gente pode engravidar? Depende. Depende de como essa perda repercutiu na sua vida, depende de como foi para você ter aquela gestação ou não, e depende de como você lida com as suas informações, suas experiências que você já teve. Para Maria Fernanda, viver o luto foi fundamental. Não fiquei com medo de achar que eu estava em depressão ou qualquer coisa assim. Eu me permiti viver e eu acho que a cada dia, conforme eu fui vivendo essa dor, ela foi bem devagar
cada dia amenizando. Não vou dizer que ela passou. Eu acho que ela nunca passa quando a gente perde um filho. Eu acho que ela começa a cicatrizar e eu começo a enxergar ela hoje, que já tem um tempo, num lugar diferente dentro do meu coração. Há 2 dias da primeira prova do Enem, muitos estudantes aproveitam os famosos aulões para tirar as últimas dúvidas. Mais de 5 milhões de inscritos vão fazer o exame neste domingo. Olhando assim, até parece que todos esses jovens estão na fila aguardando o início do show de algum cantor ou artista famoso. Mas hoje, as estrelas são eles, os professores. E é claro que não pode faltar uma selfie com o ídolo. Quando eu apareci, eles gritaram, eu falei, gente, às vezes a gente não tem a dimensão, né, do que é a sala de aula e a importância que o professor tem. E eu fico muito feliz em saber que os amores da minha vida estão aqui. A gente vê a caminhada deles, né, galgando lugares mais altos e virando, às vezes, até colega de trabalho. E eu fico muito feliz em saber disso. No palco, cerca de 40 professores fizeram uma grande aula espetáculo antes da primeira prova do Enem, que vai acontecer no próximo domingo em todo o Brasil. Aqui, os alunos puderam revisar e tirar dúvidas de assuntos importantes que vão cair na prova. É uma descontração, né? Sai um pouco da rotina da escola, porque a gente já teve um preparo excelente, então não tem como dar errado. Ele ajuda mais a ter esperança, mais a gente ter felicidade, para poder identificar com a mente limpa para o Enem. Yuri ainda tem dúvidas em algumas matérias. Certeza mesmo somente no curso que quer fazer, medicina. E para conseguir realizar o sonho, foi preciso muito esforço. Abdicar de praticamente tudo. Eu fiquei só estudando, estou preparando desde fevereiro, mais ou menos. E de segunda a segunda, estudando todos os dias, fazendo exercício, o padrão, né? 3.000 alunos de escolas particulares e públicas do Rio de Janeiro se reuniram nesse espaço na zona oeste da cidade para 5 horas de estudo e descontração. Nessa reta final, todos os olhares se voltam para o mesmo objetivo, conseguir uma vaga na universidade. A expectativa para a prova do domingo é grande, né? A gente está se preparando o ano inteiro aí para a prova e sempre dá aquele friozinho na barriga e tudo mais, mas a gente está confiante em relação à prova, porque a gente se preparou bastante para isso. Uma das matérias mais temidas pelos alunos é a redação. E pensando nisso que essa professora dá uma dica. Vai ser um assunto que de alguma forma mostre um problema social, porque os critérios do Enem exigem isso. E pensando nesse viés de problema social, o leque é absolutamente enorme. Então, o fato é, ele tem que estar preparado para discutir o problema social. A segunda prova está marcada para o dia 10 de novembro. 8 pessoas foram presas hoje em uma mega operação contra a pirataria digital em 12 estados. Os alvos eram sites piratas, páginas na internet e aplicativos que reproduzem ilegalmente séries, filmes e conteúdo de televisão. A operação foi toda coordenada deste centro de monitoramento em Brasília. Após 1 ano e meio de investigação, a Polícia Civil cumpriu hoje 30 mandados de busca e apreensão em 12 estados. A pirataria hoje representa um dos piores males para a cadeia audiovisual. A estimativa de possibilidade de perda de 150 mil postos de trabalho nas indústrias de TV por assinatura, fora a perda de receita para as empresas. Prejuízo estimado em 9 bilhões de reais. Em São Paulo, a polícia esteve em 9 endereços. Foram apreendidos celulares, notebooks, computadores e armas. Um homem foi detido por posse ilegal. Em Santa Catarina, um menor foi flagrado no momento que operava um site ilegal. Em Minas Gerais, os agentes encontraram na casa de um suspeito R$23 mil, 14 cartões de crédito e comprovantes de clientes que pagavam mensalidades. A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Existem 2 formas básicas que eles praticam esse tipo de conduta. Uma delas é vendendo a própria chave e vendendo pacotes e captando, então, pirateando esses serviços de streaming legalizados e transmitindo isso a um cliente de forma ilegal, bem como até por uma forma ou outra de propaganda que eles efetuam. De acordo com as investigações, esses sites piratas são usados como ponte para outro tipo de crime, a invasão de dados pessoais.
reais. Através de programas, eles acessam os dados do usuário, que tem suas informações roubadas e usadas em fraudes na internet. Alguns desses sites e de aplicativos ou dessas caixinhas de TV são infectados com malwares. Então é um barato que sai caro. Termina seus dados subtraídos, sendo vítima de fraudes eletrônicas. Segundo o Ministério da Justiça, a operação teve apoio do Departamento de Justiça americano, porque há páginas com base nos Estados Unidos. 210 sites e 100 aplicativos de streaming ilegal de conteúdo foram bloqueados. Um médico de 75 anos baleou e matou um assaltante que tentou invadir a casa dele hoje em um bairro nobre de Belo Horizonte. De acordo com a polícia, os suspeitos renderam a moradora quando ela saía de casa para o trabalho. A médica de 35 anos estava neste carro vermelho e foi atacada com violência. O pai dela, um médico aposentado de 75 anos, ouviu os pedidos de socorro e, da janela do segundo andar, atirou contra os bandidos. Um deles foi atingido na cabeça. O próprio médico ainda tentou socorrer o suspeito, que morreu depois de ser levado ao hospital. O idoso vai responder em liberdade. Segundo os militares, ele é atirador profissional e tem posse de arma. Ele tem porte de arma. Posse da arma, né? A arma, quando está na residência, tem a posse. Ele tem o registro todo em dia. A Polícia Civil vai falar isso na apuração, mas pelas circunstâncias, legítima defesa de terceiros e a própria. 2 criminosos que participaram da ação fugiram de carro. Uma arma e uma réplica foram apreendidas. Não fique admirado se algumas vozes se levantarem pedindo a punição desse senhor que matou um bandido para salvar a sua filha. A empresa Lança, que tem a concessão do pedágio na linha amarela que liga as zonas norte e oeste, conseguiu uma liminar na justiça contra a prefeitura. A decisão proíbe o município de cancelar a concessão e assumir o controle da via. Hoje também a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou em primeiro turno o retorno da administração da linha amarela para a prefeitura. No domingo, o Poder Municipal destruiu as cabines de cobrança de pedágio da via, mas no dia seguinte o Judiciário devolveu a via à Lança. Hoje, os motoristas voltaram a pagar o pedágio de R$ 7,50 no sentido Barra. Outubro apresentou o menor número de queimadas na Amazônia desde 1998, quando teve início o monitoramento feito pelo INPE. No mês passado, foram registrados 7.855 focos de incêndio, contra 8.777 em outubro de 98. A temporada de chuva e a implementação da Operação Garantia da Lei e da Ordem Ambiental, executada pelo Exército por meio de um decreto governamental, contribuíram para a redução. Já no Pantanal Mato-Grossense ocorreu o inverso. Em outubro, foram identificados 2.430 focos, 300 a menos que o recorde registrado em 2002. As queimadas são sinais da primeira ação do processo de desmatamento. A Polícia Federal identificou que um navio grego deve ser o responsável pelo vazamento do óleo que vem atingindo a costa brasileira. A repórter Carolina Aguiar tem mais informações sobre essa investigação agora ao vivo. Boa noite, Carol. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Boris. Bom, quem fez essa investigação foi uma empresa privada. E o que eles fizeram? Eles fizeram um caminho inverso dessa mancha de petróleo. Então, eles mapearam ali os pontos, as praias onde a mancha estava aparecendo e daí traçaram a rota que essa mancha de óleo fez até chegar à costa. E com isso, eles conseguiram chegar ao que a gente chama de ponto zero, que é a origem da mancha, ou seja, onde houve esse derramamento de petróleo. E esse ponto fica a mais ou menos 700 quilômetros da costa brasileira. Se a gente traçar uma linha reta, ele fica ali na divisa entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba. E para chegar nesse ponto, essa empresa usou vários satélites da NASA, da empresa espacial europeia, para conseguir as fotos, as imagens, para poder fazer esse mapeamento. Quando eles chegaram nessa mancha, ela tinha mais de 200 quilômetros de extensão, ou seja, para a gente ter noção da quantidade de óleo derramado no mar. Isso só que dava para ver na superfície, né, que a imagem captou, sem contar o que tinha ali ainda debaixo da água. E com esse ponto zero, essa empresa mapeou as embarcações, os navios que tinham passado na região na data, que foi ali entre os dias 28 e 29 de julho, e chegaram a uma embarcação grega. E eles têm
certeza, né? Tem quase 100% de certeza que essa embarcação, porque outros navios, outras embarcações não foram captadas ali na região, nem mesmo navios fantasmas, que poderiam passar por ali, não se saberia qual navio seria, mas ele teria aparecido no radar. E só esse navio grego apareceu no radar. Com essas informações em mãos, eles passaram isso tudo para a Polícia Federal, que continuou a investigação e hoje fez uma operação de busca e apreensão em empresas ligadas a essa embarcação. Vamos ver na reportagem. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na sede da Lachman, agência marítima no centro da cidade, e na Whit O'Brien's Brasil, na Zona Sul. As empresas mantêm relacionamento comercial, mas segundo as investigações, a Lachman é responsável pelo navio suspeito de derramar o óleo. A Bubulina, embarcação de bandeira grega, pertence à Delta Tankers, que tem a Lachman como agente marítimo no Brasil. De acordo com o rastreamento feito pela Polícia Federal, o navio atracou no terminal de San José, na Venezuela, em 15 de julho e foi carregado de petróleo durante 3 dias. Entre os dias 28 e 29, ele teria passado a cerca de 733 quilômetros do estado da Paraíba, onde imagens de satélite detectaram derramamento de óleo. A estimativa é que 2.500 toneladas de petróleo cru foram derramadas no Oceano Atlântico. Os últimos registros apontam que o navio aportou na cidade do Cabo, na África do Sul, e depois seguiu em direção ao Cabo da Boa Esperança, com destino final em Singapura, na Ásia. Segundo a Marinha, em abril, o navio ficou detido nos Estados Unidos por 4 dias. As autoridades americanas encontraram problemas no sistema operacional de separação de água e óleo para descarga no mar. De acordo com a legislação internacional, a Marinha deveria ter sido comunicada do vazamento, mas isso não aconteceu. O óleo que atingiu o litoral do Brasil chegou às praias, manguezais, estuários e foz de rios do Nordeste. Também atingiu a fauna. 107 animais foram afetados, 81 morreram. 286 localidades, de 97 municípios, registraram incidência de petróleo na água. As investigações começaram em setembro. No dia 9 de outubro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que a origem do óleo era venezuelana, mas a PDVSA, estatal de petróleo da Venezuela, rechaçou as declarações. Em nota, Lachman disse que não é alvo da Polícia Federal e que foi solicitada a colaborar com as investigações, já que em 2016 atuou como prestadora de serviço para a empresa dona do navio suspeito. Já a Whit O'Brien's informou que esse navio ou seu armador jamais foram clientes da empresa no Brasil e que o país não exige que esse tipo de embarcação tenha contratos pré-estabelecidos para combate a emergências, como acontece no Canadá, Estados Unidos, Panamá e Argentina. Mesmo depois de todo o esforço para limpar as praias do Nordeste, a situação ainda é preocupante. De cada 10 locais atingidos pelo óleo, 3 voltam a apresentar pontos de poluição. Dados do IBAMA apontam que o óleo já poluiu 283 localidades de 98 municípios do Nordeste. Depois de limpas, 1/3 dessas áreas voltou a ser atingida. As manchas de petróleo já chegaram às praias de Trancoso e Arraial da Ajuda, áreas turísticas de Porto Seguro, na Bahia. O arquipélago de Abrolhos, um santuário da vida marinha, também está ameaçado. Em Pernambuco, o produto invadiu novamente a costa do município do Paulista, no litoral norte. O vazamento de petróleo atingiu 47 praias e 8 rios de 13 municípios pernambucanos. O último lugar a ser afetado com grande quantidade de óleo foi aqui na Praia do Janga, no litoral norte, no último dia 23. Depois disso, foram identificados apenas fragmentos, de acordo com o governo do estado. Hoje, o governador Paulo Câmara, do PSB, se reuniu com 9 cônsules com o objetivo de apresentar tudo o que o estado tem feito para conter as manchas. Nesses últimos dias diminuiu bastante a chegada de óleo aqui no estado de Pernambuco, mas que fundamentalmente a nossa preocupação ainda tem a ver com a implantação definitiva e na totalidade, na íntegra, do Plano Nacional de Contingência e dizer para esses cônsules que têm muitos cidadãos dos seus países morando em Pernambuco, muitos turistas que também vêm por aqui, das ações que o governo de Pernambuco tem desenvolvido para enfrentar esse que é o maior crime ambiental que se cometeu nesse hemisfério sul e talvez no hemisfério ocidental. Além do desastre ambiental, a situação continua bastante complicada para os pescadores. Dos quase 10 mil que trabalham em Pernambuco, apenas 400 vão ter direito ao seguro-defeso. São aqueles que fazem a pesca da lagosta
e são cadastrados em colônias de pescadores. Que é a solução, né? E muitos são cadastrados na colônia, podem até receber. A gente que não somos cadastrados não tem como apoio de receber nada. Como a maioria não tem a quem vender, acaba levando o pescado para consumir com a família. O peixe que a gente traz aí agora é pouco, mas a gente vai dividir para levar para casa, porque ninguém quer. Tem ali uns 5 quilos de peixe, aí nós vamos dividir para levar, porque não querem. Bombeiros trabalham para conter um novo incêndio florestal que atinge a região sul do estado americano da Califórnia. 7.500 pessoas precisaram sair de casa durante a madrugada e quase 2.000 imóveis estão sob ameaça. O fogo começou no fim da noite de ontem e já devastou uma área de 36 quilômetros quadrados no condado de Ventura, próximo a Los Angeles. A Califórnia vem enfrentando vários incêndios há 2 semanas. O governador declarou estado de emergência. O governo da Índia declarou hoje estado de emergência de saúde pública na capital Nova Delhi. A cidade, que tem mais de 20 milhões de habitantes, atingiu nível recorde de poluição e ultrapassou a margem considerada segura. O chefe do executivo de Nova Delhi descreveu a capital como uma câmara de gás. 5 milhões de máscaras foram distribuídas em escolas para proteger a saúde das crianças. A poluição no local é resultado de queimadas em zonas rurais próximas, das emissões industriais e da grande concentração de veículos. Milhares de manifestantes saíram às ruas na capital da Argélia para protestar contra o governo. Uma multidão marchou pelo centro de Argel no mesmo dia em que o país celebra os 65 anos do início da Guerra de Independência. A manifestação correu de forma pacífica e foi convocada pelo movimento de protesto argelino Hirak. Desde o ano de abril, quando conseguiu a renúncia do então presidente Abdelaziz Bouteflika, o Hirak exige o fim do sistema que está no poder desde 1962. O ato de hoje reivindicou uma nova independência ao país e protestou contra as eleições presidenciais marcadas para dezembro. Milhares de pessoas foram às ruas hoje no Paquistão para pedir a renúncia do primeiro-ministro Imran Khan. Os manifestantes culpam o líder político pela má situação econômica do país. Imran Khan venceu as eleições do ano passado, prometendo acabar com a corrupção, ajudar famílias de classe média e estabilizar a economia do país. Os atos pedindo sua renúncia aconteceram na cidade de Islamabad, a capital do Paquistão. As escolas da cidade foram fechadas pelo 2º dia consecutivo. Também há registros de grandes engarrafamentos em importantes avenidas. Cerca de 17 mil policiais foram mobilizados para controlar a situação. Os protestos são parte de uma marcha que começou no último domingo no sul do país, sob a liderança de Maulana Fazlur Rehman, que comanda um dos 5 maiores partidos do Paquistão. Em discurso, ele disse que os governantes causaram dificuldades econômicas ao país e que a nação não poderá sobreviver dessa forma por muito mais tempo. Na Bolívia, manifestantes contra o governo de Evo Morales e policiais que protegiam a área em torno do Palácio Presidencial entraram em confronto durante a madrugada. A confusão aumentou quando ativistas tentaram montar uma barricada com fogo para impedir o avanço das forças de segurança. A polícia tentou dispersar a multidão com bombas de gás lacrimogênio. Os protestos contra o resultado das eleições presidenciais já duram 2 semanas. Ontem, representantes da Organização dos Estados Americanos chegaram à Bolívia para iniciar uma auditoria que vai investigar suspeitas de fraude na apuração dos votos. Segundo a contagem oficial, Evo Morales foi reeleito no primeiro turno. Os manifestantes pedem agora por novas eleições e não mais por um segundo turno entre Evo e o segundo colocado, Carlos Mesa. Os indícios de fraude são fartos. Evo, na verdade, acabou reduzindo o governo boliviano a um feudo de sua propriedade. Ele manda em tudo. Hoje, na verdade, a Bolívia não passa de uma ditadura. A Organização das Nações Unidas confirmou hoje que a Conferência do Clima, COP25, será sediada em Madrid, na Espanha.
O evento estava marcado para acontecer em Santiago, no Chile, mas o presidente Sebastián Piñera cancelou a realização por causa da onda de protestos do país. As datas da conferência foram mantidas e vão de 2 a 13 de dezembro. A Conferência da ONU debate as mudanças climáticas no mundo e discute como as nações podem trabalhar para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. A China anunciou hoje que vai fazer mudanças para aprimorar o sistema de eleições para o chefe do executivo de Hong Kong. Os detalhes com o correspondente Marcelo Espíndola. Depois de 4 dias de reuniões entre os 370 membros mais importantes do Partido Comunista Chinês, o representante das regiões semi-autônomas anunciou que a China pretende melhorar o sistema de eleição do chefe do executivo em Hong Kong. Atualmente, para liderar a gestão da cidade, é preciso ser indicado por Pequim e eleito por um grupo de colegiados. O partido também decidiu que vai estabelecer um sistema legal para salvaguardar a segurança nacional, sem detalhar o que exatamente vai ser feito. As declarações podem inflamar ainda mais as manifestações por democracia. Em Hong Kong, uma das principais reivindicações dos manifestantes são as eleições diretas. Ontem, dia de Halloween, a polícia cercou mascarados que festejavam em Len Kwai Fong, tradicional região de bares e restaurantes de Hong Kong. Por conta dos protestos violentos dos últimos meses, o uso de máscara está banido. Não demorou muito para as pessoas correrem da tropa de choque. Bombas de gás lacrimogêneo foram usadas para dispersar a multidão. Várias pessoas foram detidas. Os confrontos, que já duram quase 5 meses, aconteceram no mesmo dia em que o governo local anunciou que Hong Kong entrou em recessão. Pela primeira vez em 10 anos, a economia da região recuou 3,2% no terceiro trimestre do ano. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Rede TV News. Turquia e Rússia começaram hoje uma patrulha conjunta no nordeste da Síria para deter forças curdas da região. A operação se concentra em 2 áreas, a uma distância de 10 quilômetros da fronteira entre Síria e Turquia. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, foram enviados veículos militares, incluindo um blindado russo e drones. A ação faz parte de um acordo de cessar-fogo que interrompeu uma ofensiva turca na Síria, iniciada após a decisão do presidente americano Donald Trump de retirar tropas dos Estados Unidos da região. A aliança entre Ankara e Moscou assegura a remoção de integrantes da milícia curda YPG da fronteira. A retirada das tropas americanas, pouco mais de 2.000 soldados, foi uma traição gravíssima aos curdos, um povo sem pátria, perseguido há séculos e que estava ajudando efetivamente no combate aos terroristas do Estado Islâmico. Foi um erro gravíssimo do governo americano. A Polícia Civil de São Paulo identificou que o torcedor do São Paulo, agredido em um posto de gasolina na capital paulista, participou de uma outra briga no mesmo dia contra torcedores do Palmeiras. O homem prestou depoimento e pode responder agora por tumulto e associação criminosa. A confusão aconteceu na última quarta-feira, após o jogo entre as duas equipes. As imagens das câmeras de segurança da CPTM mostram torcedores do Palmeiras entrando na estação de trem da Vila Clarice, em Pirituba, na zona norte da capital paulista. De repente, eles voltam correndo porque, segundo a polícia, foram surpreendidos por um grupo de torcedores são paulinos. Rojões são jogados contra os palmeirenses e começa uma briga generalizada entre as duas torcidas. Algumas pessoas aparecem sangrando. A pancadaria se estendeu para fora da estação.
Já em um posto de combustíveis, a 500 metros de lá, é possível ver quando um torcedor do São Paulo é puxado para fora da loja de conveniência e é espancado com chutes e barras de ferro. O homem chega a desmaiar. Um funcionário do posto tenta controlar a briga e afastar os torcedores. Quando o grupo sai, um dos integrantes volta e dá mais golpes na vítima. O torcedor que apanha é Daniel Marque Barreto, de 43 anos. Ele sofreu ferimentos na cabeça e quebrou os 2 braços. O torcedor foi socorrido e já recebeu alta do hospital. Antes de ser agredido, Daniel chega no posto correndo com uma barra de ferro na mão. De acordo com as investigações, Daniel Martique Barreto passou de vítima para suspeito de agressão. A polícia ainda tenta identificar os outros participantes da briga e aguarda novas imagens de câmeras de segurança que possam comprovar que o torcedor do São Paulo participou da confusão na estação. Se comprovado, ele e os outros 2 grupos de torcedores podem responder por tumulto e associação criminosa. Os torcedores do São Paulo estavam em 8, numa escada, na saída de acesso, né, do desembarque do metrô. É uma escada onde não tem iluminação. Então, à medida que os torcedores do Palmeiras foram desembarcando e saindo, eles foram pegos de surpresa por esses torcedores do São Paulo. Essas brigas que contrapõem vagabundos e bandidos de todos os lados precisam ser reprimidas com energia. Aí não tem conversa. É condenação mesmo, é cadeia. A punição servirá de exemplo para tentar controlar esses ímpetos animalescos de supostos torcedores de futebol. Com a palavra, a polícia, o Ministério Público e a Justiça. Depois de uma semana com muitas especulações sobre o futuro do técnico Fábio Carille, o Corinthians tenta afastar a crise justamente contra o melhor time do Campeonato Brasileiro. A reportagem é de Caroline Nequirito. O próximo confronto promete fortes emoções e acontecerá no domingo, contra o Flamengo no Maracanã. E enfrentar o líder não será tarefa fácil para o Timão. E Fábio Carille que o diga. É um time qualificado, é o melhor elenco do Brasil, com um excelente técnico, né? E que a gente vai ter que ser diferente lá para conquistar um resultado melhor. A situação é complicada porque já faz um mês que o Corinthians não vence. Essa aqui é a pior sequência do clube em 6 anos, porque já são 7 jogos sem ter o prazer da vitória. Está sendo o primeiro momento em 2 anos e 10 meses, 2 anos e 11 meses como técnico, e eu tenho que enfrentar. Né? Eu tenho que enfrentar, tenho que entender, tenho que melhorar. Todos nós temos que melhorar. A última derrota foi para o CSA por 2-1 no meio da semana e trouxe essa crise à tona. Gerou protestos, reunião entre jogadores e torcedores e também declarações do presidente André Sanches. Não tem mais paciência, acabou a paciência. Infelizmente, acho que pode vencer o Flamengo. Mas jogando essa está jogando, não. Agora resta esperar e ver o que o clássico entre as 2 maiores torcidas do Brasil reserva. Se você perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente, se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.